vídeo e, em forma de homenagem e agradecimento, falo de 3 lições que aprendi com 3 grandes professoras que eu tive. Curiosa? Vem daí e vê o vídeo que se segue. Olá, eu sou a Isabel, sou coach e mentora de mulheres empreendedoras digitais, mulheres que querem criar os seus negócios digitais com confiança, sem colocar em causa a sua segurança financeira. Dia do Professor. Recentemente comemorou-se o Dia do Professor. O professor ou professora é aquela pessoa que nos ensinou a ler, ou ensina, a escrever e nos marcou para sempre. Geralmente por boas razões, mas por vezes por razões menos felizes. É verdade, isso também acontece. Homenagem aos meus professores. Neste vídeo eu quero partilhar contigo algo muito pessoal, que eu aprendi com 3 grandes professoras que tive, não desfazendo dos restantes professores e professoras com os quais me cruzei ao longo dos anos e que foram todos muito bons e com os quais eu aprendi sempre muito. Por isso, este vídeo é uma homenagem e um agradecimento a todas as minhas professoras e professores, mas muito, muito em especial a 3 grandes professoras com as quais eu aprendi 3 grandes lições que me ficaram para a vida. As 3 lições. A primeira lição eu aprendia à minha custa. Ou seja, eu explico. Apesar de tudo, eu agradeço à minha professora do primeiro ciclo de hoje, na altura chamava-se primária, pelo que ela me ajudou a crescer. Ela era uma pessoa muito especial. Tinha muitas tendências, era uma pessoa muito tendenciosa. Só gostava de alguns alunos e mostrava mesmo aos outros alunos que não gostava deles, como era o meu caso. Na altura eu achava que era por eu ter vindo de uma outra escola e que eu já vinha mais adiantada. A minha turma já estava mais adiantada do que a dela. E eu achava que era por isso, mas nunca cheguei a saber exatamente a razão. A situação era de tal forma má que um dia eu pedi à minha mãe para me arranjar uma couve da horta, da nossa horta, para dar à minha professora, para ela gostar de mim. É claro que a minha mãe arranjou a couve e também é claro que isso não mudou absolutamente nada. Mas, apesar de todas estas particularidades que a minha professora tinha, eu tenho um grande agradecimento a fazer-lhe. Sim, é verdade. Toda esta maneira de ser e de estar dela ajudou-me a crescer muito enquanto criança e ajudou-me a crescer muito enquanto ser humano. Ensinou-me que não posso estar dependente dos outros. Ensinou-me que eu tenho que lutar por aquilo em que acredito e ter coragem para o fazer. Caso contrário, sou espezinhada. Ensinou-me também que, por vezes, nós lidamos com pessoas muito injustas e, por esse motivo, o sentido de justiça ficou mais forte em mim, depois de eu passar por todas as situações por que passei na escola primária. O sentido de justiça e de fazer valer os meus direitos e as minhas opiniões, porque eu tenho direito a elas, ficou muito forte. Este é o primeiro agradecimento e a primeira lição que eu tive com a minha professora da escola primária. A segunda lição é exatamente o oposto da primeira. Eu fiz o segundo ciclo, 5º e 6º ano atualmente, que na altura era a escolaridade obrigatória. Após isso, os meus pais não queriam que eu continuasse a estudar. Eu gostava muito de estudar,
porque sempre tive uma vontade imensa de aprender. E a minha diretora de turma, que era a minha professora de inglês, cujo nome eu não me recordo, lamento, mas é uma senhora que me ficou para sempre no coração, pelas melhores razões. Ela conseguiu perceber que eu tinha muito mais para dar ao mundo do que ir trabalhar para uma fábrica. Ela percebeu que eu queria aprender, que eu tinha sede de conhecimento. Assim, ela conseguiu convencer os meus pais a deixarem-me estudar, em vez de ir trabalhar para uma fábrica, que era o que acontecia às raparigas da minha aldeia naquela época. Eu sou imensamente grata à minha professora de inglês por isso. Não consigo imaginar o que teria sido de mim se efetivamente eu tivesse ido trabalhar para uma fábrica. Acho que teria tido um grande desgosto. Teria definhado com certeza, porque aquele não era o meu mundo. A terceira professora foi uma pessoa espetacular. Esta professora foi a minha professora de matemática do 9º ano. Toda a maneira de ser e de estar dela ajudou-me a crescer muito enquanto adolescente e ajudou-me a crescer muito enquanto ser humano. Na altura que eu estudei, para além de ser contra a vontade dos meus pais, eles não tinham conhecimentos, motivação, nem sequer condições financeiras para me ajudar na escola ou me colocar em explicações, ou alguma coisa que se parecesse com isso. Para além do facto de eu estar a estudar contra a vontade deles, por isso eu só tinha de me desenrascar e fazer o meu melhor. Eu cheguei ao 7º ano e as contas deixaram de ser 2 mais 2. São diferentes. E eu não consegui apanhar o barco. Não consegui perceber nada. No segundo ciclo eu consegui perceber e consegui safar-me. Não me recordo quais foram as minhas notas, mas estive positiva. Cheguei ao 7º ano e fiquei a apanhar bonés. Não entendia como é que aquelas contas se faziam. Não percebia nadinha daquilo. Para mim, aquilo não era matemática, porque 2 mais 2 não eram 4. No 7º e 8º ano, eu tive negativa a matemática. Por mais que estudasse, a base não estava lá e eu não conseguia. Cheguei ao 9º ano e encontrei uma professora 5 estrelas. Uma professora que percebeu que eu precisava realmente da base da matemática para eu poder fazer alguma coisa e ela explicou-me tudo. Um dia, no final da aula, eu fiquei lá com ela e ela fez-me um papelinho, tipo daqueles post-its, mas era branco, com as regras básicas da matemática. Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais, etc, etc. Este papelinho acompanhou-me o ano todo e ainda o tenho bem guardado. Com o meu esforço e o apoio da professora ao longo do ano, porque não foi só naquele dia, foram vários dias, com o meu estudo, o acompanhamento dela e o meu querer, eu cheguei ao final do ano e eu vi a professora dizer perante toda a turma: a Isabel vai ter um 3 por mérito próprio. As palavras dela deram-me uma felicidade enorme. Foram mais importantes do que receber um prémio. Foi o reconhecer do meu trabalho. Foi uma conquista que eu fiz. Foi o reconhecimento de que eu consigo. Foi um obstáculo que eu superei. Com estas 3 professoras eu aprendi algumas lições. Aprendi o quão sou forte e capaz de lutar e ser justa. Com a primeira professora, percebi que muitas vezes nós precisamos de um empurrão para conseguir fazer valer os nossos sonhos com a segunda e que existem pessoas dessas no mundo, que é muito importante. Percebi que sou capaz, com o apoio certo e com a pessoa certa a explicar e orientar-me, sou capaz de ultrapassar os mais difíceis obstáculos.
Eu tive negativa no 7º e 8º ano, a matemática. E terminei o 9º ano com positiva. Foi uma vitória e tanto. Por isso, eu agradeço a todas as minhas professoras. Umas voluntariamente, outras involuntariamente. Ajudaram-me no meu percurso e na minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão. A aplicação prática destas 3 lições é muito importante. Estas lições foram de tal forma valiosas que eu as utilizo todos os dias no meu negócio digital. 1. Lutar pelo que eu quero construir e que, se não o fizer, nunca conseguirei alcançar os meus objetivos. 2. Aprender sempre e manter-me atualizada, porque todos os negócios necessitam disso. E 3. Saber que consigo superar os obstáculos que se atravessam no meu caminho, especialmente se tiver o acompanhamento de alguém que sabe o que está a fazer. Estes são também alguns dos pontos que eu trabalho com as minhas clientes no programa ICE, no qual eu utilizo um método único, criado por mim, de coaching e mentoria para mulheres empreendedoras que querem criar os seus negócios digitais com coragem, com confiança, sem colocar em causa a sua segurança financeira. Reveste? Assiste ao vídeo sobre o programa ICE que está aqui em cima. Eu espero, muito sinceramente, que este vídeo te tenha recordado o quão grata tu podes ser e podes estar por certas pessoas que se cruzam no teu caminho. Se tiveres alguma questão ou dúvida, por favor, escreve nos comentários ou envia-me um e-mail que eu terei todo o gosto em responder-te. Subscreve o canal para seres notificada sempre que publique um novo vídeo e partilha este vídeo para que este conhecimento chegue a mais e mais pessoas. Um grande, grande beijinho e até já!